E aí, pessoal, um jogo sofrível do Grêmio 0-0 em Ijuí. O que podemos falar do jogo, das individualidades e também de Renato Portaluppi. Hoje o Renato não foi bem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Gente, 0-0 em Ijuí com os reservas. Até aí, nenhum problema, Grêmio líder, uma margem de pontos interessante na frente do Internacional. Não tem nenhuma dificuldade aí no que nós estamos falando. Nada. Nenhum problema no que nós estamos relatando aqui. Mas, quando a gente vê o jogo, quando a gente analisa as individualidades, quando a gente analisa o que Renato fez na partida, eu não posso continuar com essa opinião. Renato fez movimentos que indicam sim uma série de críticas importantes em cima exatamente das suas opções, sobretudo a partir do momento em que ele relata na coletiva o posicionamento que ele fez. O Grêmio começou o jogo com o João Pedro de um lado, com o Cuiabano do outro nas laterais. Uma dupla de meninos na zaga e o goleiro Adriel. O Grêmio começa com dois volantes, Vijaçante e também Thiago Santos. O Grêmio começa com Vina como meia, aberto pela direita o Tassiano e aberto pela esquerda o Gabriel Silva, o centroavante, que muitas vezes trocava com o Vina, era o Galdino. Em 5 minutos o Grêmio perde 2 chances de gol em cima de roubadas de bola. O adversário tentou sair, o Grêmio pressionou e o Vina teve 2 oportunidades para abrir o placar, perdeu as 2, sendo que uma não podia perder. Na linha da pequena área, acaba batendo e errando. A partir dali o Grêmio não cria nada. A outra oportunidade de gol do Grêmio é lá no segundo tempo num escanteio. Não cria nada, não cria possibilidades, não pressiona o adversário, não bota o pé na área. O Grêmio joga muito pouco. De destaque no primeiro tempo, o posicionamento do goleiro do Grêmio, o Adriel, fez uma boa intervenção, uma boa defesa no chão, saindo com os pés, muito seguro, é muito grande, saindo na bola aérea também. Aí vem o Grêmio no ataque, o João Pedro muito tímido, a zaga um pouco titubeante, o Cuiabano, que a gente sabe, atacando, criando espaço, lutando para tentar criar soluções, mas vem o intervalo e Renato tira Cuiabano. E depois explica por que tirou o Cuiabano. Primeiro ele diz, ele já tinha um cartão amarelo. E depois ele diz, em razão da falta de experiência, ele não estava aproveitando o espaço que os adversários estavam dando. Sai o Cuiabano e entra o Diogo Barbosa, que continuou sendo o que é. Não criou nada, errou cruzamentos, criou algumas situações no sentido de correr e ir em direção à área, mas nada demais. Não sei a diferença do falta de experiência do Cuiabano em relação ao que produziu o Diogo Barbosa. Como eu disse, a abertura de meio campo do Grêmio não fez nada. Vina é um jogador muito parecido com o posicionamento do Douglas, naquele time que o Grêmio tinha Luan e Douglas. Ele, sem a bola, ele é o último homem. Com a bola ele vem jogar a bola com os volantes, trocar passes aqui com os volantes para tentar algumas soluções. Não foi mal, mas é pouco, né? É pouco. Gabriel Silva, mais uma vez, perdendo muita condição, jogando muito pouco, em um espaço de campo que eu acho que o Grêmio tem que parar de insistir com ele ali. O Gabriel Silva, historicamente, é jogador de meio campo, é meia. Tentaram pela extrema direita, tentaram pela extrema esquerda, vão matar esse jogador. O torcedor já está incomodado e hoje, mais uma vez, perdeu a oportunidade jogando muito pouco. Tassiano, para vocês terem uma ideia, o Renato começa o Tassiano pelo lado direito. Aí existe uma substituição. Ele tira um jogador, que é o Gabriel Silva, que estava pela esquerda, passa o Tassiano para o meio, passa o Galdino para a esquerda e passa o Vina para centroavante. Ou seja, o Tassiano vira meia. Depois o Grêmio faz outras substituições. O Grêmio bota o Zinho e o Cauã Kelvin. Tira o Galdino e tira o lateral direito. O que acontece? O Cauã Kelvin entra como meia e o Tassiano vem ser lateral direito. É isso mesmo. Tassiano jogou nessa partida como extrema pela direita, não foi bem. Como meia, não foi bem. E como lateral direito.
O Renato volta a fazer o que sempre fez com o Tassiano. Na dúvida, bota o Tassiano que ele compõe ali. Jogou em 3 posições, e eu tô falando as específicas, fora o momento que ele estava fora de jogo. O Galdino foi muito mal também. E aqui começam algumas das dúvidas que o Espaço tem que tomar com relação a Renato. Por que o Ferreira não foi, se o Ferreira não joga 2 semanas e está recuperado? Por que o Gustavinho não teve nenhuma oportunidade nesse time se ele estava no banco? Por que, de fato, que o Diego Souza não foi, o Grêmio não tinha um centroavante e o Renato tinha o Pedro Clemente no banco e não botou? O Renato hoje foi mal. O Renato hoje merece crítica pela forma como fez o time jogar e principalmente pela forma que substituiu. Quando ele bota o Zinho e o Cauã Kelvin, faltando 6 minutos, ele quer o quê? Dar minutagem? 6 minutos, 0-0? Tu tem que fazer isso quando tá 3-0 em Porto Alegre, tu tem 10 minutos, tu bota ele para jogar. Mas não num jogo desses. Enfim, são situações que a gente vai avaliando, vai entendendo e que de alguma maneira sim merecem que a gente critique e muito o que o Grêmio produziu, o que o Renato pensou, o que o Renato modificou e também essa linha de entendimento do que o Grêmio pode fazer em matéria de soluções de grupo. Fica claro que o Tassiano vai ser sempre um jogador que o Renato vai querer. Fica claro que o Vina vai jogar o maior número de vezes possível. O Grêmio no próximo jogo tem o Novo Hamburgo no sábado à noite para depois viajar a Brasília e depois volta para o Grenal. O Grêmio tem que botar os titulares em ritmo. É óbvio que o jogo em casa mexe um pouco mais com isso, mas os titulares do Grêmio precisam estar no ritmo. Precisam. E alguns nomes a gente precisa saber. Por que que não vieram, ou por que que não estão atuando, qual é a dificuldade. Hoje, pela primeira vez, eu preciso dizer aqui que o Renato preocupa. Esse posicionamento preocupa. Final do jogo, o Renato voltou a falar no Michael. Michael é um atleta fundamental. O Grêmio iria a outro patamar. Eu entendo as finanças, mas vamos tentar aí e o Grêmio tem que se acertar com esse outro clube. Ou seja, insistindo numa questão financeira que, convenhamos, não é exatamente a seara do Renato. Sábado de Carnaval e o Grêmio jogou muito pouco e perdeu 100%. Não é algo preocupante? Acho que não ainda, mas podia ter feito diferente, podia ter jogado melhor e podia ter usado melhor os jogadores que levou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.